Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, como prometido, tô aqui pra gente bater um papo sobre habeas corpus. É sempre comum a gente iniciar o estudo dos remédios constitucionais por meio do habeas corpus, porque ele é um remédio muito importante, muito antigo. Ele data de 1215, lá na Magna Carta, no Reino Unido, já estava previsto esse remédio constitucional do habeas corpus. Vamos falar um pouquinho sobre ele, pessoal? Bom, o habeas corpus, ele é o remédio constitucional destinado à tutela do direito de locomoção, que esteja indevidamente cerceado ou esteja na iminência de estar indevidamente cerceado por ilegalidade ou abuso de poder. Ele está escrito lá no artigo 5º, inciso 68 da nossa Constituição Federal. Vamos pensar um pouquinho nesses dispositivos, alinhado aí com o que está no slide de vocês? Primeiro, a gente tem duas possibilidades de impetração de habeas corpus. Na verdade, a gente tem até mais, mas aqui, para o nosso estudo, vale a pena a gente destacar o HC repressivo e o HC preventivo. Quais são as diferenças? O HC repressivo é aquele que eu impetro quando o meu direito de locomoção já está indevidamente cerceado. Por um abuso de poder ou uma ilegalidade, eu estou tendo algum tipo de restrição ao meu direito de ir e vir, ao meu direito de se locomover. O HC preventivo, por seu turno, é aquele que é impetrado quando se está na iminência de ter o direito de locomoção indevidamente cerceado. Tudo bem? Ou seja, ainda não há restrição ao direito de ir e vir, mas essa restrição está para acontecer. Nessa hipótese cabe o HC preventivo, que é o que está escrito aí para vocês. Falar um pouquinho da doutrina brasileira de habeas corpus, uma coisa muito interessante. O habeas corpus, historicamente, ele sempre foi utilizado para a tutela do direito de locomoção. Assim foi previsto na Magna Carta em 1215 e em outros tantos ordenamentos jurídicos ao longo do mundo. Acontece que, constitucionalmente falando, o habeas corpus apareceu no Brasil em 1891, na nossa Constituição da República, aquela que foi promulgada 2 anos após a proclamação da República. E no Brasil, o habeas corpus constitucionalmente surgiu como um remédio constitucional destinado à tutela de todo e qualquer direito, não só o direito de locomoção. Isso durou até 1926, quando foi inventado o mandado de segurança, por meio da emenda constitucional número 1 de 1926. A partir de então, o mandado de segurança passou a tutelar todo e qualquer direito, exceto o direito de locomoção, que ficou restrito ao habeas corpus, de tal modo que a doutrina brasileira do habeas corpus, ela assim é conhecida porque houve um período do Brasil, de 1891 a 1926, em que o habeas corpus tutelou todo e qualquer direito, e não tão somente o direito à locomoção. Beleza? Pessoal, vamos enumerar aqui algumas hipóteses nas quais não cabe habeas corpus. Não cabe habeas corpus, por exemplo, para a liberação de coisas, de animais, ou seja, de algo que não seja um ser humano. O direito de locomoção a que a gente faz menção, que é tutelado pelo habeas corpus, é a liberdade de ir e vir das pessoas, tudo bem? Além disso, não cabe habeas corpus quando a pena máxima combinada para determinado crime é a pena de multa. Por quê? Porque na pior das hipóteses, aquela pessoa não vai ser presa, não vai ter o seu direito à locomoção indevidamente cerceado. Faz sentido, né? Então, beleza? Deu para entender basicamente aí o que é o habeas corpus? Lembre-se, como o habeas corpus ele está intimamente relacionado à tutela do direito de locomoção, ele é muito utilizado no âmbito do direito penal e do processo penal, porque é justamente no âmbito do direito penal e do processo penal que, em regra, o direito de locomoção ele pode vir a ser cerceado com a prisão, com o encarceramento do indivíduo. Faz sentido, né? Beleza, pessoal. Vamos falar um pouquinho da legitimidade do habeas corpus. Quem é o impetrante? Muito importante que você entenda quem é essa figura. Toda e qualquer pessoa física ou jurídica, atenção, em benefício próprio ou alheio. Isso é muito relevante, pessoal, porque, em regra, a representação processual, a legitimidade processual no Brasil se dá apenas em benefício próprio. Eu não posso entrar com uma ação em meu nome pleiteando um direito alheio em regra. No habeas corpus isso é possível. Posso eu ser impetrante de um habeas corpus para que esse habeas corpus beneficie uma pessoa alheia, um terceiro que nunca me deu autorização para fazê-lo. Lembre-se disso, essa é uma das grandes peculiaridades do habeas corpus, beleza? Além disso, o impetrado, quem é o impetrado? É o agente responsável pelo cerceamento do direito de locomoção.
Quando a gente pensa nisso, a gente sempre pensa numa autoridade pública, num delegado de polícia, num juiz de direito, porque em geral são essas figuras que determinam o encarceramento de alguém, determinam uma restrição à liberdade de locomoção. Mas cuidado, pode ser impetrado o habeas corpus também em favor de autoridades privadas que eventualmente mantenham alguém em cárcere privado. Se porventura você vai a um restaurante e o dono do restaurante te impede de deixar o restaurante por qualquer motivo que seja, não pagou a conta, daqui você não sai, cabe a impetração de habeas corpus num caso como esse, porque se trata de uma restrição indevida do direito de locomoção, beleza? E a gente tem também a figura do paciente. A figura do paciente é a pessoa física em favor de quem se impetra o habeas corpus. Lembrando que não necessariamente o paciente é o impetrante, tá certo? E para a gente terminar, vamos falar aqui de algumas pequenas peculiaridades procedimentais do habeas corpus. Primeiro, o habeas corpus ele é totalmente gratuito. Não há necessidade de pagamento de custas processuais para a sua impetração. E ele tem preferência de julgamento sobre as demais ações em trâmite no Poder Judiciário. Veja, eu não estou falando que um advogado não pode cobrar para fazer um habeas corpus. Estou falando que não há pagamento de taxas, de despesas judiciais para a impetração do habeas corpus, beleza? Além disso, não é necessária a representação por advogado para que o habeas corpus seja impetrado. Qualquer pessoa pode impetrar, independentemente de ser ou não ser advogado, beleza? Além disso, não há grandes formalidades para a impetração do habeas corpus. O habeas corpus é uma ação muito simples, em tese. Ele só precisa estar escrito em português e estar assinado. Não se admite o habeas corpus apócrifo, o habeas corpus sem a assinatura do impetrante. Não necessariamente do paciente, mas do impetrante. Existem vários casos de habeas corpus escritos em folhas de caderno, em papel de pão, em lençol de cadeia, e esses habeas corpus devem ser apreciados pelo judiciário, uma vez que preenchem os requisitos de serem escritos em português e serem, de igual modo, assinados. Tudo bem? Bom, são essas as principais considerações sobre habeas corpus que eu tinha a trazer para vocês. Vem comigo, que na próxima aula a gente vai estudar bastante o Instituto do Habeas Data. Um grande beijo, tchau!